Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Aqui é a professora Icleia de História e hoje nós iremos iniciar a sexta semana de estudos do PET 3. O tema é Abolição, Imigração e Indigenismo no Império Brasileiro. Nós iremos aprender que após a proibição do tráfico de escravizados, em 18 de setembro de 1850, para evitar que trabalhadores se tornassem poceiros e garantir mão de obra para substituir a mão de obra escrava, foi aprovada a Lei de Terras. Essa Lei de Terras dizia que só podia se tornar dono de uma terra se a comprasse. A doação e a posse de terras tornaram-se proibidas. Foi instituído então o imposto territorial aos proprietários. Dessa forma, ex-escravos, pobres e imigrantes em geral ficavam excluídos do acesso à terra. Os preços muito altos para esses grupos se tinham, portanto, de forma forçosa a trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. Devemos lembrar que o acesso à terra desde o início da colonização do Brasil sempre favoreceu a população branca de origem europeia. Indígenas brasileiros, negros e pardos tinham muitas dificuldades de obter as sesmarias. A Lei de Terras manteve esse quadro excludente, inclusive para os imigrantes europeus, estimulando-os a vir para o Brasil para substituir a mão de obra escravizada, que fora diminuindo após a proibição do tráfico negreiro e a adoção de leis restritivas à escravização. Esse cenário vai contribuir para que, nos dias atuais, o nosso país Brasil vai possuir uma das mais altas concentrações fundiárias, quer dizer, concentração de terras nas mãos de poucos. A substituição da mão de obra escravizada a partir de 1850 foi feita principalmente por imigrantes europeus. O processo de modernização industrial e do campo vai permitir uma excedência de mão de obra. O aumento também da expectativa de vida vai crescer e o número de habitantes no velho continente será bem maior. Vai gerar a necessidade de exportar essa população excedente para outros continentes. No Brasil, os imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, vão se direcionar para a área da expansão cafeeira, no oeste paulista, e para a área de reforço de ocupação para efetiva ocupação das fronteiras, nos estados da região sul. Inicialmente, os imigrantes vieram pelo sistema de parceria, né? Cada família era responsável por uma quantidade de pés de café e por uma roça de subsistência. O lucro obtido era repartido entre a família e o dono da fazenda. Muitas famílias, após alguns anos, ficaram descontentes com esse modelo, né? E achavam que estavam sendo explorados. E também eles contraíam muitas dívidas, né, com os fazendeiros. Então, revoltas eclodiram contra esse modelo. Para solucionar, então, a situação e garantir a continuidade da chegada de novos imigrantes, né? A Alemanha, por exemplo, chegou a proibir a imigração de sua população para o Brasil, devido aos relatos de exploração semelhantes à escravidão. Então, o que o governo vai fazer? Ele passou a subsidiar a vinda das famílias imigrantes. Foi a chamada imigração subvencionada. Por esse sistema, o imigrante não tinha dívidas anteriores à sua chegada. O governo brasileiro também auxiliava os imigrantes nos contratos com os fazendeiros. O governo do Império determinava também que somente após 3 anos depois do desembarque é que o imigrante poderia adquirir terras no Brasil. A imigração europeia aprofundada a partir da segunda metade do século XIX resultou também na manutenção do racismo, do preconceito e da exclusão de negros, pardos e indígenas. A população escrava, ex-escrava e afrodescendente,
que sofriam com a violência física, passa a ser preterida em relação aos trabalhadores de origem europeia. Isso ocasionou uma severa dificuldade de inserção no trabalho e na sociedade. Essa população acaba vivendo em péssimas habitações, realizando trabalhos sazonais e sem vínculos, comumente conhecido hoje como bico. Os resultados disso refletem na atualidade. Essa população sofre mais com desemprego, tem menos anos de escolaridade, estão nos empregos com piores remunerações e são a maioria da economia informal aqui no Brasil. O século XIX foi marcado pela luta pela abolição. Diversos grupos de apoio financiaram a compra da liberdade, quer dizer, da alforria. Muitos pardos negros fundaram e geriram jornais, revistas, publicaram livros, faziam discursos públicos pela abolição. As leis anti-escravagistas, votadas a partir de 1850, foram resultantes das pressões internas e externas ao governo de Dom Pedro II. Nos anos finais da escravidão no Brasil, o número de escravizados não chegava a 10% da população total da época. Após a Lei Áurea, porém, a vida dos libertos pouco alterou. Pouquíssimos ascenderam socialmente. Passaram a sofrer com violência institucional, herdada dos períodos colonial e imperial. E isso é visível também agora, na atualidade, né? A população negra e parda é a que mais morre de forma violenta no Brasil e é majoritária no sistema carcerário. Uma das formas de tentar reverter esse quadro excludente, dar mais dignidade a esse setor social e reparar historicamente as atrocidades cometidas contra esse grupo, é a política de ação afirmativa, conhecida como Lei de Cotas de 2012. Pessoas oriundas do sistema público de ensino dos grupos sociais mais vulneráveis e das etnias parda, negra e indígena possuem reservas de vagas de acesso ao sistema de ensino superior e em concursos públicos. Por fim, sobre a questão das nações indígenas durante o Império Brasileiro, pode-se dizer que a diversidade populacional dificulta não somente a aplicação de uma política mais generalista, como também a construção de uma imagem do indígena condizente com os ideais da nova nação brasileira. Ideologicamente discutia-se, então, a possibilidade, de adoção do indígena como símbolo nacional. Em termos políticos, discutia-se formas de assimilacionismo. Dentro das produções artísticas da época, romantismo, o índio é valorizado, indianismo como elemento diferenciador da identidade nacional. A resistência de diversas nações indígenas aos avanços territoriais contribuiu para a dicotomia entre a ideia do bom selvagem, que entendia que a civilidade europeia era positiva, ideais defendidos por aqueles que buscavam a construção do indígena como símbolo nacional, e a ideia daqueles que viam as populações originais como entraves ao desenvolvimento econômico do império. No século XIX, as populações indígenas no Brasil viviam em condições lamentáveis, viviam formas de servidão, sofriam com extermínios constantes e tinham suas terras tomadas à força pelo avanço civilizatório. Na política oficial do Império, predominou a política assimilacionista, que visava incorporar os indígenas como cidadãos. Era uma política que condenava o uso da força, mas reconhecia sua necessidade em determinadas circunstâncias. Essas questões marcaram também a construção do ideário nacional de outros países da América, como Argentina, México, Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Argentina foi notória a política de extermínio
extermínio dos povos originários. Um absurdo, né? Bom, minha gente, aqui está a explicação da sexta semana do PET 3. Espero que vocês tenham entendido. Se porventura não entenderam, voltem e escutem as minhas explicações para fazerem corretamente as atividades das páginas 110 e 111 do PET 3. Fiquem com Deus.